professor Ariel aqui e eu vim para a gente falar sobre função quadrática, né? O que é uma função quadrática, certo? Ou também função do segundo grau. Então, a função quadrática eu posso também chamar ela de função do segundo grau. Então, para a gente definir o que é uma função quadrática, eu posso dizer que é uma função f de R em R do tipo y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, com A, B e C pertencente ao conjunto dos números reais e A diferente de zero. Então, eu posso dizer que uma função quadrática é uma função f de R em R do tipo y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, com A, B e C pertencente ao conjunto dos números reais, né? Ou seja, esses três coeficientes são números reais. E o coeficiente A não pode ser zero, obrigatoriamente tem que ser diferente de zero. Observação aqui, ó. A função quadrática ela tem domínio no conjunto dos números reais, contradomínio no conjunto dos números reais e imagem também no conjunto dos números reais, né? Então, para exemplo, né, do que é uma função quadrática, vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Y igual a 2x ao quadrado menos 3x mais 4. Observe que nesse caso aqui eu tenho uma função quadrática, onde os coeficientes a é igual a 2, né? Coeficiente a acompanha o x ao quadrado. Coeficiente b igual a menos 3 e o coeficiente c igual a 4. Certo? Então, eu tenho uma função quadrática. Outro exemplo aqui, ó, f de x igual a 4x ao quadrado menos 5x, né? Menos 5x. Observe que nesse exemplo aqui eu tenho apenas dois termos, certo? Tenho apenas dois termos. Então, o coeficiente a acompanha o x ao quadrado. O coeficiente b acompanha o x com expoente 1, no caso é menos 5, e o coeficiente c é o valor independente, é o termo independente. Observe que o termo independente aqui não aparece. Quando isso acontece, o coeficiente c é igual a zero, beleza? Outro exemplo aqui, ó, y igual a x ao quadrado menos 16, né? Nesse exemplo aqui, eu tenho, né, o coeficiente a é o valor que acompanha o x ao quadrado. Quem acompanha o x ao quadrado aqui, no caso, é 1. O coeficiente b, ó, o coeficiente b acompanha o x. Nós não temos aquele x com expoente 1. Como nós não temos o x com expoente 1, o coeficiente b é igual a zero. E o coeficiente c. O coeficiente c é o termo independente. No caso aqui é o menos 16. Beleza? E o último exemplo aqui, ó, vamos ver isso aqui. Ó. Y igual a x menos 3, que multiplica x mais 2. Né? Observe que aqui eu tenho uma função produto. Nesse caso aqui, ó, eu posso desenvolver o produto. Ó. O x multiplica o x multiplica o 2. Então, vai ficar y igual x multiplicado por x. Ó, conserva a base, soma os expoentes. X multiplicando 2, fica 2x. E aqui o menos 3 vai multiplicar o x e o menos 3 vai multiplicar o 2. Ó. Menos 3 vezes x dá menos 3x. Menos 3 vezes 2 dá 6. Observe que esses dois termos aqui, ó, são semelhantes. Então, eu posso reduzir y igual a x ao quadrado
menos x mais 6, beleza? Onde eu tenho coeficiente A igual a 1, coeficiente B igual a menos 1, que é quem acompanha o x, e coeficiente C igual a 6, beleza? Então, já conseguimos identificar o que é uma função quadrática ou uma função do segundo grau, certo? Próximo passo, nós vamos encontrar os zeros da função quadrática, né? O que é o zero da função quadrática? Zero da função quadrática, né? Então, nós podemos dizer que os zeros da função quadrática, né, são os valores, né? São os valores de x para que tenhamos, né? Para que tenhamos y igual a zero, certo? Então, os zeros de uma função quadrática são os valores de x para que tenhamos o y igual a zero. Então, quando eu falo em encontrar os zeros de uma função quadrática, eu vou procurar os valores de x de tal modo que o y seja igual a zero, beleza? Então, se eu tenho a seguinte função, y igual a x ao quadrado menos 3x mais 2, né? Ou mais 3x mais 3x mais 2, né? Observe que eu tenho uma função quadrática, né? E agora eu vou procurar o zero dessa função. Ou seja, vou procurar valores de x que torne o y igual a zero, beleza? Então, o primeiro passo, eu vou fazer isso aqui, ó. X ao quadrado mais 3x mais 2 igual a zero. Mais 2 igual a zero. Beleza. Observe também que eu posso identificar aqui os coeficientes, né? Quem é o coeficiente A, o coeficiente B e o coeficiente C, né? O coeficiente A é 1, que é o valor que acompanha o x ao quadrado. O coeficiente B é 3, que acompanha o x. E o coeficiente C é 2, que é o termo independente. Beleza? Pessoal, quando nós estamos trabalhando com uma função quadrática e eu vou procurar o zero dessa função quadrática, eu igualei a zero, beleza? Só que quando eu igualo a zero, eu estou transformando em uma equação do segundo grau. E a equação do segundo grau eu posso resolver utilizando a fórmula de Bhaskara, certo? Então, o primeiro passo para a gente resolver uma equação do segundo grau, utilizando a fórmula de Bhaskara, é nós encontrarmos o valor do delta, né? Que é b ao quadrado menos 4ac. Menos 4ac. Observe que o b nós conhecemos, que é 3. O c é 2, né? E o a é 1. Certo? Então, vamos substituir. Ó. Delta é igual a 3 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 2. Né? Aqui eu tenho delta é igual a 3 ao quadrado é 9, né? Menos 4 vezes 1 é 4, vezes 2 é 8. Então, eu tenho que o delta, né, é igual a 1, certo? Delta é igual a 1. Se o delta é igual a 1, agora nós vamos colocar na fórmula de Bhaskara para encontrar as raízes. Ó. Lembrando que a fórmula de Bhaskara, né, é menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido para 2a, certo? 2 vezes o a. Então, o x, né, o x, trazendo para cá, é igual a menos b, né, menos o b é 3, mais ou menos a raiz quadrada do delta, né? O delta vale 1. Então, o delta é 1 dividido para 2 vezes o a, e o a é 1. Então, aqui eu tenho x, né, é igual a menos 3, né? Menos 3, mais ou menos. Raiz quadrada de 1 é 1, né? Dividido para 2a, certo? Então, observe o seguinte, na equação do segundo grau, assim como na função quadrática, nós podemos ter
duas raízes reais, nós podemos ter uma raiz real, ou nós podemos não ter raízes reais, beleza? Então, x', né? X' é menos 3, né? Mais 1 dividido para 2. Ó. Observe que eu trabalhei aqui, ó, apenas com o sinal de mais, certo? E o x duas linhas, ó, é menos 3 menos 1 dividido para 2. Ó. Observe que nessa primeira parte aqui, ó, eu coloquei o x. Aliás, o x, né, que é o x' é menos 3 mais, ó, trabalhando apenas com o sinal de mais 1. Na segunda parte, que é o x duas linhas, eu tenho menos 3, né, menos 1, que é isso aqui, ó. Então, resolvendo aqui, eu vou ter, ó, conservo o sinal do maior e subtrai, né, menos 2 dividido para 2, ou seja, eu tenho menos 1. Aqui eu tenho menos 3 menos 1 dá menos 4, dividido para 2 dá menos 2. Dá menos 2. Beleza? Então, eu encontrei o zero da função quadrática. Beleza? Valeu, pessoal. Até o próximo.